O Vasco está próximo de acertar a contratação do zagueiro Robert Renan, jogador com passagens aqui no Brasil por Corinthians, Internacional, atualmente pertence ao Zenit da Rússia e é um zagueiro canhoto, mas que também pode jogar nessa função de lateral esquerdo. Robert Renan vem gerando bastante polêmica no meio da torcida do Vasco, alguns torcedores gostam desse nome, outros torcedores já desgostam completamente da possibilidade do Robert Renan vestir a camisa do Vasco, então eu vou te tirar todas as dúvidas de como joga o Robert Renan, qual é o estilo de jogo desse jogador, suas principais características e se ele se encaixa ou não no Vasco do técnico Fernando Diniz. Vem comigo. Robert Renan é um jogador que atualmente pertence ao Zenit da Rússia e que o Vasco está buscando a sua contratação. Robert Renan é um jogador que pode atuar como zagueiro pelo lado esquerdo e também como um lateral esquerdo, ele também faz essa função. Tem o valor de mercado em 8 milhões de euros, é um jogador brasileiro de 21 anos de idade, tem 1,86 m de altura e preferencialmente chuta com a perna esquerda o Robert Renan. Pegando os números do Robert Renan nessa última temporada 24-25, no qual ele não jogou pelo Zenit, ele foi emprestado ao Al-Shabaab dos Emirados Árabes, ele teve aqui na temporada 24-25 a nota média de 6,99, alguns jogos bons, outros jogos aqui um pouquinho mais abaixo em relação a notas, e a gente percebe que o Robert Renan estava jogando mais até como um lateral esquerdo no Al-Shabaab do que realmente como um zagueiro. Claro, alguns jogos ele jogava como zagueiro, mas a maioria dos jogos realmente o Robert Renan estava funcionando até como um lateral esquerdo, a gente pode dizer. É um jogador que tem bastante capacidade, qualidade técnica, esses sempre foram um dos pontos que destacaram o Robert Renan, e esses sempre foram pontos que destacaram muito o futebol do Robert Renan. Ele fez 31 jogos, 30 como titular, esteve uma vez na equipe da semana, nenhum gol marcado aqui pelo Robert Renan, mas ele deu 3 assistências e criou 3 grandes chances de gol. É um jogador que tem um percentual de acerto de passes extremamente alto, e para você jogar no Vasco do Fernando Diniz você tem que ter, né? 47,8 passes e 90% de acerto, muito bom. No próprio campo ele praticamente não erra passes, 95% de acerto. Agora no terço final, 20,1 com 81% de acerto, também é um bom número. Passes longos certos do Robert Renan, 2,1 com 55% de acerto, não chega a ser, nossa, como é muito bom, mas é um número bom também aqui, é um jogador técnico Robert Renan para lançamentos longos, passes tensos certos 1.5 com 53% de acerto, são aqueles passes mais que vão romper linhas do adversário, que vão deixar mesmo o companheiro às vezes em uma condição de jogar no entre linhas mais de frente para o gol. Cruzamentos certos 0.2 com 19% de acerto Robert Renan. Agora os números dele defendendo foram 5 jogos sem sofrer gols, desarmes por jogo 1.9, interceptações 1.3, bolas recuperadas no ataque 0.1, bolas recuperadas por jogo interessante 4.7, dribles sofridos por jogo somente 0.9 e cortes 2.2. Agora um dos pontos que eu não gosto tanto assim no Robert Renan, que às vezes ele costuma errar, né? E esses erros às vezes custam caro, custam resultado. 2 pênaltis cometidos pelo Robert Renan e um erro dele que levou à finalização do adversário, mas nenhum erro dele que levou a gol do adversário jogando pelo Al-Shabaab. Agora, falando sobre os dribles certos do Robert Renan, 0.7 com 75% de acerto. Disputa de bolas vencidas 3.9 com 57% de êxito. Duelos ganhos pelo chão 2.8 com 53% de aproveitamento, e nos duelos aéreos tá bem também, 1.0 com 71% de aproveitamento, cara. 71% é um número muito alto, mas muitas vezes ele acabava jogando assim mais pelo lado esquerdo, como lateral esquerdo, e batia muito esses duelos aéreos dele, às vezes contra pontas adversários que são um pouco mais baixos, né? Então ele sempre vai ter essa vantagem, o Robert Renan. Eu peguei esse vídeo aqui lá do canal de compilados do Ozzy Fut Comps, ele sempre traz muitos conteúdos interessantes assim, e detalhei para vocês taticamente como que joga o Robert Renan. É assim que joga Robert Renan. Jogador extremamente técnico, é um zagueiro que tem muita qualidade com a bola nos pés, e isso sempre chamou bastante atenção no futebol do Robert Renan. Tem uma batida na bola realmente diferenciada, é um zagueiro extremamente confiante para sair jogando, ele tem muita confiança em si mesmo. Olha só essa cavadinha aqui que ele vai dar para marcar esse gol de pênalti pelo Zenit. Então ele é esse jogador ousado, é um jogador que faz diferente dos demais, o Robert Renan, a gente pode dizer. Agora já vê aqui alguns lances dele em posição em jogo aéreo, tem 1,86 m de altura, não chega a ser um zagueiro extremamente alto, mas também não é um zagueiro baixo, tem 1,86 m de altura e tem um bom posicionamento o Robert
Renan. Não diria que ele é um jogador que falha nesse jogo aéreo. Jogador que tem boa leitura, isso aqui é muito do que é o Robert Renan. Jogador que rouba essa bola, conduz bastante e vai buscar a finalização. Ele é esse zagueiro que consegue construir, zagueiro, lateral esquerdo. Mais uma vez, a capacidade que ele tem de driblar os adversários e a confiança que ele tem em si mesmo para sair jogando. É um jogador que constrói as jogadas do time, muitas vezes por meio desse drible para fugir da pressão do adversário. Você ter um zagueiro com a qualidade que tem de drible, o Robert Renan, traz muitas opções para o seu time. E eu entendo que o Fernando Diniz pode trazer ainda mais confiança para esse atleta, e ele se encaixa muito no estilo de jogo atual do Vasco com o Fernando Diniz. Jogador que bate bem na bola, jogador técnico, jogador que sabe driblar o adversário para sair jogando. Olha só esse drible aqui que ele vai dar no cano. É um jogador muito habilidoso para a zaga, um zagueiro extremamente habilidoso, o Robert Renan. E aí ele faz o drible, levanta a cabeça, mapeia as melhores opções e vai fazer um bom lançamento aqui para o seu companheiro, já em ótimas condições dentro da área de criar uma jogada de maior perigo. Robert Renan, quando joga na zaga, é um zagueiro que pode jogar dessa forma aqui, com a linha mais alta, até porque ele é um zagueiro de boa velocidade, é um zagueiro jovem, boa recuperação e mais uma vez fazendo o que ele faz de melhor, que é recuperar essa bola, driblar o adversário e construir o jogo com um passe mais vertical. Aqui ele vai acompanhar o Igor Jesus na jogada e vai fazer uma boa travada de finalização. Mais uma vez demonstrando a boa velocidade que tem o Robert Renan e mais uma vez fazendo aquilo. Recupera a posse de bola e ele não vai devolver a bola para o adversário, não vai se afobar com essa bola nos pés, vai recuperar a bola e vai tentar sair jogando. É um jogador de extrema personalidade e que joga dessa forma há muito tempo já, e isso foi o que destacou o Robert Renan no início da carreira dele. Isso aqui é interessante, que ele até cai no primeiro drible, mas depois tem um bom poder de recuperação para travar a finalização do adversário. Vai travar esse cruzamento, acompanha até o fim, perfila ali os pés de uma forma que não vai deixar espaço para o cruzamento ir para dentro da área. Agora ele cruzando, isso aqui é uma característica do Robert Renan, principalmente quando joga de lateral, né, de ter essa capacidade de bater bem na bola para dentro da área, de fazer cruzamentos. Mais uma vez, jogando como lateral, vai ultrapassar, levanta a cabeça e mete esse cruzamento para dentro da área que chega ali na cabeça do seu companheiro. Então ele te dá essa opção de jogar como lateral esquerdo e também de jogar como zagueiro. E quando joga como lateral esquerdo, geralmente os pontas são mais baixinhos, né? Então ele vai ter muita imposição nesse jogo aéreo, nessa bola mais quebrada ali pelo goleiro. Ganhar essa primeira bola é importante. Construção de jogo do Robert Renan. Baita bola que ele vai dar aqui para o seu companheiro, né? Mais uma vez o Robert Renan se recuperando, jogando com linha alta, jogando em disposição, o que faz o Vasco. E aí ele consegue se recuperar muito bem e sai jogando. Isso aqui é característica demais desse jogador, sair jogando. É um zagueiro que não se afoba, é um zagueiro que não tem medo do embate contra o atacante quando vem pressioná-lo. Mais uma vez aqui se impondo no jogo aéreo. E ele te dá uma opção coringa no elenco de jogar como zagueiro e também de jogar como lateral esquerdo caso você precise. Então você resolve ali dois problemas com uma contratação só, você trazendo o Robert Renan. Tu vê a elegância que ele tem, é bonito você ver o Robert Renan jogar quando dá certo. Quando dá certo, é um zagueiro extremamente elegante, joga de cabeça erguida, dribla o adversário, não tem medo de jogar, muita personalidade, confia muito no seu futebol. De novo, vai se impor nesse jogo aéreo aqui o Robert Renan, vai subir, vai ganhar essa bola, vai afastar ali de dentro da área. E novamente, a construção de jogo dele, ele constrói muito, essa é uma característica do Robert Renan. Tem zagueiros que constroem mais com o passe vertical para quebrar linhas do adversário. Robert Renan, além de poder quebrar com... O Robert Renan, além de poder quebrar essa marcação-pressão com esse passe mais vertical, ele faz muito isso daqui, ó. Conduz a bola driblando o adversário sem medo. Aqui ele aplica uma caneta muito bonita e vai construindo o jogo da equipe dessa forma. Vai rompendo a linha do adversário dessa forma, por meio do drible. Quebrando pressão por meio do drible, o Robert Renan em vários momentos.
Novamente, ele vai receber essa bola, não vai ter medo, pressionado aqui por vários jogadores, ó. Tem a pressão de um, vê que não tem opção de passe para trás. Olha a pressão do Cuiabá completamente encaixada. Então, o que faz o Robert Renan? E um jogador de personalidade faz isso. Gira em cima da marcação, tá de frente para a jogada, já quebrou a pressão aqui do Cuiabá e já tá limpando o jogo pro time do Internacional. Mais uma vez pelo Inter, vai se impor aqui no jogo aéreo para cima do Luiz Henrique, consegue fazer um bom corte, tirando essa bola ali de dentro da área. Mais uma vez, a construção dele, aí pode ver essa construção com essa bola mais lançada, nesse passe mais cavado ali no caso para o seu companheiro. Vai muito bem nesse embate 1 contra 1 contra o Luiz Henrique, que é uma característica do Robert Renan. Esses embates no 1 contra 1, às vezes até sem sobra, né? Ele vai conseguir se sair bem. Tira o espaço, consegue fazer o corte ali em cima do Luiz Henrique, que é um adversário extremamente difícil e complicado. E quando você acha que ele tá pressionado, a capacidade que tem de quebrar a pressão o Robert Renan é impressionante por meio dessa sua qualidade para drible. Olha só. Que limpada bonita que ele dá ali no adversário e depois constrói de forma vertical, achando esse passe no entre linhas, achando esse passe no companheiro já em boas condições. Outro ponto muito interessante que eu reparei no Robert Renan tá vendo aqui que o Benzema tá com espaço, tempo, bola descoberta, então provavelmente vai vir um lançamento do Benzema, ele já perfilou o corpo pro lançamento e o Robert Renan tem um posicionamento que o zagueiro tem que ter nesse caso, que é de você ficar com o corpo mais inclinado de forma lateral, já esperando para você fazer a corrida, e você não ficar como tá esse outro zagueiro aqui, perfilado com os pés retos de frente para a jogada, porque se essa bola entra nas suas costas, até você virar o seu eixo e correr, vai ser muito complicado. Agora, quando você já está posicionado da forma que está o Robert Renan, entendendo que essa bola está descoberta, ele vai conseguir fazer o corte com muita facilidade nesse lance aqui. Aí é só se impor no jogo aéreo, fazer o corte orientado para o seu companheiro já sair jogando. E isso acontece em alguns momentos com o Robert Renan. Mais uma vez bloqueando ali a finalização. De novo, ó, bola descoberta, espaço para lançamento. Olha só como é que ele já perfila o corpo esperando esse lançamento. E aí ele vai novamente conseguir fazer o corte com uma boa facilidade aqui o Robert Renan. Então, esses pequenos detalhes, às vezes, que as pessoas não percebem, fazem total diferença na hora de você fazer um corte, de você não levar uma bola nas costas, de você estar com essa atenção. Antecipando muito bem, jogando como lateral esquerda aqui no caso, né? Ali pelo Al-Shabaab, Robert Renan. Agora pelo Internacional. Vai de encontro, faz o corte e mantém a posse de bola para o seu time para sair jogando. Novamente, bola descoberta, já sabe como é que é o posicionamento que o zagueiro tem que ter nesse caso aqui. Robert Renan já está esperando o lançamento, já perfila o corpo de forma lateral e aí ele vem e consegue fazer ali o corte, tirando essa bola de perto do seu gol. Característica interessante do Robert Renan, um zagueiro de... Como eu falei pra vocês, ele é um cara que nessas situações de encaixe, quando ele tá no 1 contra 1 contra os adversários, isso não é um grande problema pra ele. O grande problema que marcou de forma negativa a carreira do Robert Renan é, olha só, esse lance aqui. Nesse caso aqui ele vai acertar e vai dar muito certo porque ele vai tirar essa bola da zona de pressão, vai quebrar a pressão aqui do Bahia, olha só. Como é que o Bahia tá fazendo uma marcação-pressão aqui mais zonal, moveu muitos jogadores para esse lado do campo. O Robert Renan vai inverter o jogo, vai inverter o corredor e vai tirar essa bola da zona de pressão. Primeiro ele fez o drible, depois a qualidade do passe do jogador, tirou a bola da zona de pressão. O problema é quando ele tenta driblar e erra esse drible, porque aí você já está praticamente sendo o último homem, você perde essa bola e tem a chance muito grande do seu time levar o gol. E o Diniz estimula muito que seus jogadores tenham coragem para sair jogando, coragem para jogar, como fala o Diniz. Então, o Robert Renan vai ter respaldo para jogar no Vasco, da forma que ele gosta de jogar. Que o lance anterior ali foi um encaixe dele fazendo corte pelo alto. Agora, mais uma vez, a qualidade para sair jogando o Robert Renan, sempre de cabeça erguida, sempre jogando de cabeça em pé, de forma elegante. Olha só essa antecipação dele que vem em cima do Hulk, esse salto de pressão do Robert Renan e depois, novamente, já constrói de forma vertical. Pressionado, Robert Renan perfila o corpo como se fosse tocar para trás e vocês já sabem qual é a real intenção dele, né? É driblar o adversário com a caneta completamente desmoralizante. O adversário que leva um drible daquele ali do zagueiro, cara, ele vai ficar o jogo todo depois pensando em revidar com toda certeza.
Vocês estão entendendo aí o estilo de jogo do Robert Renan, né? Um zagueiro elegante, joga com cabeça erguida, trabalha bastante essas inversões de corredor, tem uma boa bola longa, tem uma boa qualidade de passe, boa visão de jogo. É um cara que preza por essa qualidade dele sair jogando, ele não abre mão desse estilo de jogo, mesmo quando pressionado pela torcida do Robert Renan, não abre mão de sair jogando, de manter essa sua postura, de ser esse jogador mais técnico. É isso que faz ele ser diferente dos demais, isso que faz ele em algum momento se destacar. E ajuda demais, cara. Você tem um zagueiro que, claro, se ele minimizar cada vez mais os erros, você tem um zagueiro que tem essa capacidade, qualidade técnica para sair jogando, você quebra com muito mais facilidade a pressão do adversário. E é aquilo, futebol é um cobertor curto. Você tem um zagueiro com essa qualidade, quebrou a pressão do adversário, saiu jogando, vai ter muito espaço às costas, cara, dessa pressão do adversário. Sustenta bem com o corpo. Robert Renan, um jogador forte, né? Tem 1,86 m de altura. Eu até acho que ele pode ficar mais forte ainda, o Robert Renan. Tem uma boa velocidade ok. É um zagueiro que não vai deixar a desejar nessa questão de velocidade, de ficar levando bola nas costas. E aí se impondo no jogo aéreo, muitas vezes vindo para esse lado esquerdo aqui, jogando como lateral esquerdo nessa última temporada aí pelo Al-Shabaab. Belo corte do Robert Renan, limpo na bola. Bela antecipação, sempre atento, né, aos movimentos do jogador que vai fazer o passe para ele tomar a melhor decisão na jogada, o Robert Renan. E é assim que joga o Robert Renan. Cara, gostaram do vídeo de hoje? Tem que explodir o botão do like, tem que se inscrever no canal e tem que ativar o sininho para você não perder nada que eu publicar aqui. Estou trazendo conteúdo de análise de todos esses jogadores aqui que o Vasco está negociando, especulando para contratar. E compartilhe esse vídeo nos grupos de Vasco, de WhatsApp, que você vai ajudar demais o seu amigo vascaíno a conhecer o Robert Renan, se ele tem dúvida sobre o estilo de jogo do atleta, como joga e tudo mais. E é isso, ficou nessa abração do frente com nós. Fui!